Então ele já está gravando aqui. Então, logo mais, quando acabar a nossa aula, eu vou editar alguma coisa e vou disponibilizar esse link, esse vídeo lá no Google, lá na plataforma, no Moodle, para que vocês tenham acesso, tudo bem? Bom, olha só, gente, a nossa disciplina de Projetos Integradores 5, ela vai tratar do ensino da álgebra, tá certo? Então, o que é que eu preparei hoje pra gente? É uma conversa, né, muito informal, na verdade, porque a gente vai definir aí algumas datas, eu vou colocar aqui algumas datas, a nossa NUP, o que é que vai ser a nossa NUP, a gente só vai fazer uma NUP, tá certo? Aí vocês vão ter direito a uma reavaliação e a uma final, tá? Mas eu acredito que todo mundo vai obter êxito logo na primeira, assim eu desejo, é o meu desejo, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu me apresentar primeiro, né, também. Eu sou o professor Gregório Gonzaga, tá bom? Eu sou licenciado em matemática pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho mestrado em ensino de ciências e matemática pelo programa PPG-SIM, também da UFAL. Sou professor há pelo menos 20 anos aí na carreira. Sou professor do quadro estadual, sou professor da rede estadual, lecionando a matemática, tá certo? E também dou aulas em faculdades particulares, nas disciplinas de cálculo para engenheiros e alguns cursos das ciências exatas, tá? Estou também como tutor aqui na Uncisal, em algumas disciplinas. Esse semestre eu peguei com vocês a disciplina de Projetos Integradores 5, que vai tratar do ensino da álgebra. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente vai para a apresentação, tá? Ok, então tá, vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Tá, então vamos lá, né? Então eu vou começar aqui falando de datas importantes pra gente, tá certo? Então, a nossa NUP 1, ela vai acontecer na semana de 10 a 12 de abril. Então aí a gente tem tempo, né? Tem pelo menos um mês aí para se preparar para nossa NUP, tá bom? A divulgação dessa nota acontecerá dos dias de 24 a 26 de abril, que é quando eu vou ter tempo aí, né? Dar um tempo aí pra gente corrigir. Vocês também têm o apoio, nós temos o apoio do tutor José, que está aqui conosco, né, José? É isso mesmo. Eu vou ficar acompanhando a disciplina, dando suporte a vocês no Moodle. Pronto. Tanto com dúvidas relacionadas às atividades, ao que foi passado pelo professor. Suporte de forma geral, como a gente geralmente faz. Pronto, gente. Então, José é aquela pessoa, aquele camarada que vai ficar ali conosco para dar esse apoiozão. E qualquer coisa, o José também passa a bola para mim. Se ele não conseguir, né, dar tratamento, ele vai passar para mim e eu vou tentar com o José melhorar o máximo possível essa nossa comunicação. Tá certo? Então, a divulgação da NUP-U acontecerá do dia 24 ao dia 26 de abril. E você não conseguindo a nota, a gente vai ter direito a uma reavaliação que acontecerá do dia 27 ao dia 29 de abril, tá certo? Não conseguindo, mais uma vez, você terá direito à final, que acontece do dia 8 ao dia 10. Mas eu tenho plena fé que com a ajuda de vocês a gente encerra essa disciplina muito antes, tá bom? Como é que vai ser a nossa NUP? Olha só, eu postei lá no Moodle quatro textos
4 artigos sobre o ensino da álgebra, tá certo? O primeiro, o ensino da álgebra na educação básica. Um outro, o ensino das equações na educação básica, modelagem matemática de funções e sistema de equações na BNCC. Então, esses 4 textos, eles vão ser balizadores para a gente fazer a nossa prova. A nossa avaliação vai ser uma prova, tá? Valendo aí de 0 a 10. E, enfim, então vocês vão precisar ler esses textos, refletir sobre eles. Eu vou colocar com o José alguns questionamentos ao longo desse período, que a gente tem aí até o dia 10/12, né? Então a gente vai estabelecer uma comunicação para provocar vocês no sentido da leitura mesmo, de questionamentos e discussões, tá? Principalmente nos fóruns de discussões. Participem. Eu e José colocamos um fórum de apresentações e eu estava vendo que pouca gente participou. Então se apresentem lá, gente, para a gente interagir. É importante, né? Vocês que fazem um curso EAD, eu já estou na EAD já faz uns 10 anos também. Meu primeiro contato com a EAD foi no ano de 2013, 2014, e de lá para cá eu fiquei encantado com essa possibilidade da gente aprender onde a gente estiver, né? Então, vocês sabem disso, que o nosso estudo na EAD, ele depende muito dessa interação da gente, tá certo? Então vamos participar dos fóruns, vamos provocar as nossas discussões para que a gente tenha aí um bom material para a gente falar sobre o ensino da álgebra, né? Ok? Alguém quer me perguntar alguma coisa, alguma dúvida até aqui? Vocês estão me ouvindo? Show. Beleza, então quer dizer que se vocês estão calados, eu vou entender que vocês estão tranquilos, né? Beleza, José tá de olho aí no chat e qualquer coisa ele me aciona, fala com vocês e vamos lá, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos começar, a disciplina é sobre o ensino da álgebra, tá certo? Então eu trouxe aqui alguns questionamentos, alguns pontos que eu acho importante da gente falar sobre a álgebra, né? Que é esse momento crucial na vida do estudante da educação básica. É a partir desse momento que ele começa a ter contato com o pensamento abstrato, e isso gera um questionamento muito grande no aluno, né? E também no professor, porque também não é uma tarefa fácil você ensinar, orientar o estudante para que ele tenha o desenvolvimento desse pensamento algébrico, desse pensamento mais abstrato, né? Ele vai romper com a aritmética, ele vai transpor da aritmética para a álgebra. Então, é um momento importante na vida do estudante, na vida do professor também, do professor de matemática, tá certo? É nesse momento que a gente é crucificado, né, por muita gente, e que a matemática sofre um estigma violento, tá bom? Aí, vamos lá, vou voltar aqui para a tela. Olha só. Então eu trouxe aqui um vídeo, que é um vídeo importante, um questionamento muito sério a respeito da álgebra, tá certo? Vou colocar ele aqui para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o tópico desse vídeo, ele faz a gente refletir muito, principalmente o professor de matemática. Eu vou colocar aqui para vocês, espero que o som esteja legal, que vocês vejam. Então lá vai.
Eu queria saber, boy. Quem foi Felipe que inventou de botar letra na matemática? Que eu chego agora na escola, é A mais B dá X, não sei como. Se encontre o valor de X. Se X perder o valor dele, quem tem que encontrar ele, não. Os povos têm o que fazer do caramba. Onde vai 1 mais 1, 2, é A mais B. Oxi. Pois é, né? Então, deixa eu voltar aqui porque esse vídeo ele é muito importante, é um questionamento muito sério, né? Sobre a álgebra. O que é que vocês acharam? Quero que vocês comentem. Vocês conseguiram ver, gente? Sim, professor. É um caso a se pensar, né? É um caso de se pensar em muito, A se né? pensar muito, porque acho que muitas crianças assim, né, adolescentes pensam assim, né? Quando chega essa parte de entrar letra com número, dá um nó na cabeça deles, com certeza, porque na minha época mesmo deu. Pois é. Então é pertinente esse questionamento. Sim, Raniero. Professor Gregório, fez lembrar um outro vídeo em que uma criancinha chega do colégio, aí a mãe dele pergunta: filho, você entendeu tudo? Aí ele responde: eu acho que não, porque eu vou ter que voltar amanhã. É exatamente isso, né? É uma brincadeira, lógico, né? Que ele faz assim, mas é uma brincadeira muito séria, né? Porque ele fala justamente desse momento de a matemática romper com a aritmética, né? Que ele diz: poxa, era tão mais fácil fazer 1 mais 1 igual a 2. Aí vem alguém e resolve fazer A mais B igual a X, né? Então é um momento que dá, como disse a Ariane, dá uma dor de cabeça tremenda na gente, né? Professor, Sim. Desculpe, estou entrando agora porque realmente não pude entrar antes, mas veja, o questionamento do menino aí é aquela coisa, faz a gente se questionar também, né? Eu estava aqui me questionando, até que ponto, como é que eu posso dizer, a gente está ensinando a matemática certa dentro do ensino básico, porque a gente leva um susto depois que sai do ensino básico e vai para a universidade, por exemplo, né? Quando a gente sai do ensino primário, de primeira a quinta série, a gente começa a ver a matemática do 6º ano, a gente já começa a ter um susto, né? Então, será que isso não pode se aliar, se integrar? Porque as crianças começam a ver no português as letras, né? E como ele questiona, poxa, daqui a pouco eu vou ver letra também na matemática e tal. Será que esses conteúdos matemáticos não podem caminhar juntos para que a gente mostre para essas crianças logo de cara o que é realmente a matemática e não mascarar a matemática como a gente mascara e lá na frente eles têm um impacto forte como eles estão tendo? Aí eu fico me questionando dessa forma, sabe? E o rapaz, olhando esse vídeo, de que realmente é uma coisa séria que o menino está dizendo, isso é uma denúncia praticamente, né? Mas assim, será que até onde a gente vai tentar mascarar a matemática para as crianças e daqui a pouco elas têm essa pancada lá na frente? Esse é o questionamento que eu tenho hoje. Eu acho pertinente essa sua colocação, né, Davis? Porque, veja bem, muitas vezes a gente se preocupa muito em despejar todo o conteúdo matemático, que o currículo matemático ele não é da matemática, assim como das outras disciplinas, né? Mas vamos falar da nossa disciplina. Ele não é um currículo pequeno, ele é extenso, né? Com coisas que poderiam ser abordadas de uma maneira muito diferente, não é? Ou em outros momentos. E isso é um questionamento muito profundo mesmo, né?
o garoto lá, que é de uma escola de Pernambuco, é meio que um grito de socorro dele, né? Tá pedindo socorro porque, meu Deus do céu, né? Ele brinca, então, mas é um questionamento que nós, professores, precisamos fazer, né? Será que a gente está ensinando mesmo matemática, não é? Será que isso que a gente cobra, isso vai fazer diferença na vida desse aluno, né? Então é importante a gente se questionar também, né? Porque além das dores dos alunos, também tem as dores de nós professores, tá certo? A Derival quer também falar, né, Derival? Levantou a mão aqui, pode falar. Só reforçando o debate aí, né? A gente se pergunta o seguinte, né? Até quando nós estamos preparando essa transição, né? Da álgebra, da aritmética para a álgebra, né? Se ele viu já essa situação, causou estranheza para ele. Então, até quando nós estamos atentos, preparando as crianças aí, os adolescentes para essa transição, né? Que queira que não, é algo novo. A gente estranha, até a gente estranha, né? Nós adultos, de repente, vai para um ambiente novo, a gente estranha o ambiente. Então, ele ao se deparar com essa situação, cara, que estranho, alguém não me preparou antes. Então, eu penso assim, uma das preocupações se trata da gente fazer essa preparação, preparar o aluno para que, quando ele vê, ele não tenha esse espanto mais, né? Que assusta, de fato assusta. Então, o questionamento que fica é esse: até quando nós estamos atentos para essa mudança e preparar esse aluno para que ele não venha se assustar? Perfeitamente. É isso que a gente colocou mesmo. Você está certo, né? Meu professor, desculpe de novo aqui falar um pouco, mas veja, que essa diferença de conteúdo também, existe uma diferença de conteúdo no ensino público para o ensino particular, né? É assim, eu vejo isso porque eu já sou formado em Química e eu percebia, por exemplo, em alguns colégios particulares por aqui, em determinada série de ensino fundamental, a criança já tinha um conteúdo de Química jamais evoluído do ensino fundamental, entendeu? É como se no ensino público você mascarasse algo para que o adolescente, a criança, ele não venha ter aquele impacto. Mas quando você chega numa escola particular da vida, a gente começa a ver o que realmente é a química, o que realmente é a matemática. Então aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles são muito mais preparados em termos de conteúdo, em termos de impacto, lá quando enfrentar um vestibular da vida, do que os meninos que estão na escola pública, né? Então, assim, existe também uma deficiência de currículo, existe também uma deficiência no que a escola pública está querendo para essas crianças, para esses adolescentes. Eu vim de escola pública, né? Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes era passado conteúdos para mim que eu tinha que correr atrás e eu via que não era daquela forma, né? Então, assim, até quando, eu vou repetir de novo, até quando a gente vai mascarar os conteúdos matemáticos, o que realmente é a matemática, para os nossos alunos de escolas públicas, para que eles não venham realmente a sentir esse impacto. A mais B é o que é C, é igual a C. Poxa, se a gente tentasse aliar isso desde o começo, essas crianças não teriam esse impacto, né? Então, reforçar isso de novo e reforçar que as bases educacionais, existem muitas leis, diretrizes e bases que tem na educação, que tem que ser revistas, né? Principalmente dentro da escola pública, né? Porque hoje a gente tem uma desigualdade de escola pública com escola particular por conta disso. A gente ingessa o nosso currículo, deixa lá, a gente vai dando aquele conteúdo e tal, empurrando com a barriga, pensando que o aluno está aprendendo, mas ele não está aprendendo. Não é verdade? Então aí a gente vê esses vídeos e começa a ver esses vídeos, não só com essa criança aí não. A gente vai ver com adolescente do ensino médio e vai ver também na universidade. O senhor é professor de matemática, o senhor sabe muito bem que muitos colegas, muitos amigos que chegam na universidade, né, às vezes não sabem nem multiplicar direito, nem somar, né, não sabem nem o que é uma conta simples, fazer uma conta simples, uma operação matemática algébrica. Então, assim, é muito complicado, entendeu? É uma coisa que vem de base e a gente precisa mudar isso urgente, rápido, né, porque senão não vai ter condição, não.
Não vai ter Entendo. evolução, não. São questões muito, eu diria até assim, né? São questões muito profundas para a gente discutir, inclusive, em tão pouco tempo, né? Onde, na verdade, existem, viu, Davidson, existem outros fatores, né? Porque vamos supor que uma família de uma criança da escola privada, da escola particular, ela teve acesso, a família, teoricamente, ela tem mais condições de dar uma formação cultural, uma formação científica, seja até nas discussões, até da própria família, no seio da família. Não é já uma criança da escola pública, onde os pais eles precisam quase todo dia matar alguns leões, né? Enfim, tem que correr pela própria sobrevivência. Então isso tudo gera essa bola de neve que a gente vive, né, na educação básica brasileira, não é? Concordo aí com suas dores também, viu? A Ariana quer falar alguma coisa mais? Sim, professor, eu vivi as duas realidades. Eu vim de uma escola particular para uma escola pública. Passei esse período, né? Hoje eu dou aula numa escola particular e vejo muito isso. Por incrível que pareça, em escola particular tem alunos que têm muita dificuldade. Eu acredito, pelo menos no Fundamental 2, que por eles botarem na cabeça que tirando bota boa não vão passar, acabam deixando a Deus dará. É verdade. Eu vejo a realidade de ter um caso à parte, né? De um aluno que por conta disso, eu posso ficar devendo matérias, eu vou fazer do jeito que der, do jeito que eu quiser. E tá passando de ano. Perfeito. E o pai e a mãe não ligam. Também um apoio da família, né, Ariane? Também a cobrança Verdade. da família. Já tenho alunos que estão numa escola particular, tem uma vida familiar que eu conheço, no caso, mais difícil, e se dedicam mais. Entendo. Por estarem ali, por estarem vendo que os pais estão se esforçando para ele estar ali, está se dedicando, está evoluindo, está melhorando. Compreendo. E como eu vivi na vida um tempo no ensino público, vi também o contrário, onde muitos alunos que têm condições, não estão nem aí para a vida, estão ali por estar. É uma situação meio complicada. Às vezes, não é o professor, é o aluno em si, né? Muitas pessoas culpam muito o professor, mas tem professor que dá o que puder de si, mas a gente tem hora que a gente abre mão porque não adianta. É verdade. Professor, eu acho também, bom dia, muito relativo essa comparação da pública com a particular, porque tem escola particular, eu acho que é muito questão de material que a escola adota, porque tem escola particular que o aluno já vê equação do segundo grau no 6º ano, e tem escola que vê no 9º. Eu acho que é muito de material, é muito da escola, e também o aluno pode ser, tipo, o melhor aluno, depende da escola. Quer dizer, depende do aluno. Ele pode ser outra melhor escola do mundo. Se ele não for um bom aluno, ele não vai dar conta. E o aluno pode ser bom e pode estar na rede pública. E aí, casos de alunos que tiraram passaram a nota que eles conseguiram em medicina em escola pública. E aí não tem condições. Enquanto uns têm um estudo bom, tem uma escola boa, e aí? É verdade, a gente... É muito de aluno e de instituição, né? Porque, tem escola pública realmente, que o ensino é bom, né? Porque tanto que os melhores professores não estão desmerecendo. Os melhores professores estão nas escolas públicas. Eu considero assim. Particular também, mas se for comparar, estão nas públicas, viu? Não, Luciana, se a gente fizer um estudo sobre quem é o professor que está na escola particular, a gente vai acabar descobrindo que, na sua grande maioria, são os professores que estão na escola pública. É o caso, por exemplo, do colégio que eu dou aula aqui no CEPA, o Moreira. A gente tem um corpo docente muito bem preparado. A gente tem no corpo docente 3 doutores, né? E quase todo pessoal da matemática já com um apoio, já com mestrado. Então, veja, esses questionamentos, eles são muito pertinentes, né? Por quê? Porque faz a gente pensar sobre tudo, sobre muita coisa, tá certo? É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo para se debruçar sobre essas questões, né? Isso remete agora, vai fazer a gente pensar e refletir principalmente sobre a matemática, sobre o ensino de
de algumas questões matemáticas, tá certo? Eu tenho o Ricardo aqui que quer falar mais alguma coisa. Ricardo, quer acrescentar alguma coisa à discussão? Desculpa que eu estou um pouco rouco, tá? Então, se alguém não ouvir direito, pode falar. O caso é o seguinte: primeiro, a educação no ensino infantil, na rede pública, ela prima por não tentar alfabetizar. Eu sei disso porque meu filho está na educação infantil. Eles querem brincar. A alfabetização dele é brincando. Eles não têm uma questão formal de juntar palavras, eles sabem fazer o próprio nome, identificar as letras do nome deles. Por exemplo, na questão da matemática, eu penso que no ensino fundamental ela é mais experimental do que propriamente teórica. E dá para se fazer uma aula 100% experimental em todos os dias de aula de matemática, no ensino fundamental. Claro, você tem as atividades, porque toda ela é básica. Então, se toda ela é básica, ela dá para se instrumentalizar formas de mostrar para as pessoas na prática ela. E a gente aprende mais coisas na prática, o ser humano aprende mais coisas na prática do que de forma teórica. E nessa idade, do primeiro ano até o nono ano do fundamental, por exemplo, o aluno ele aprende muito mais do que é praticado do que o que é teorizado. Acho que falta mais isso, na verdade. Perfeito. Você, Ricardo, tocou agora no ponto onde eu vou, para a gente não perder mais tempo, mas a gente pode prolongar essa nossa fala. No final a gente abre de novo essa discussão para a gente tratar desses pontos, tá certo? Eu vou dar continuidade aqui, porque é coisa muito rápida do que eu vou falar, a gente fecha e depois traz de novo essa discussão, tá joia? Então veja bem, gente, aí eu fiz aqui o seguinte, né? Eu vou deixar isso para vocês lerem, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Aqui fala um pouco da álgebra enquanto o sentido dela, da história, né? A álgebra, ela acredita-se que ela tenha sido desenvolvida principalmente pelos árabes, né? Mas ela também já era abordada no Egito Antigo, na Mesopotâmia de uma certa forma, tá certo? A álgebra, ela é um campo da matemática, né? Assim como a geometria, os números, as grandezas e as medidas, a probabilidade e a estatística, e ela é uma linguagem matemática que principalmente usa os símbolos para fazer suas generalizações, né? Generalizar operações e propriedades da aritmética, tá certo? Uma pergunta que a gente deve se fazer, que eu acho que isso clareia a vida do professor. Claro que ele tem sempre que se questionar, né? O caráter do professor investigador, pesquisador é justamente isso, né? Então, uma pergunta que eu faço aqui para a gente é: por que ensinar álgebra na educação básica? Aí eu elenquei aqui alguns pontos. Primeiro, ela favorece o desenvolvimento do pensamento generalista, né? Ou seja, a gente não vai ficar mais no pensamento 1 mais 1 é 2, onde 1 é um número natural, né? Ou, por exemplo, 1 mais 2 é 3, onde a soma de 2 naturais vai dar sempre um número natural. Eu posso generalizar isso. Para qualquer número natural, a soma de 2 naturais será sempre um número natural, como exemplo, né? Ela favorece a identificação de padrões, né? Porque a matemática, na sua essência, é a identificação de padrões, é você identificar padrões na natureza, tá certo? A álgebra favorece isso, o ensino na álgebra favorece isso. A criança tem que ser estimulada nesse sentido, né? Incentivar o pensamento investigativo. Será que as questões que a gente está colocando faz com que o aluno tenha interesse? Será que ele tem essa curiosidade? Porque é o papel do professor também incentivar com que o aluno, ele queira por si só saber, né? A gente sabe que hoje a gente compete, na verdade, com coisas muito desiguais. Os meninos têm um mundo nas mãos, esses celulares que são computadores. Computadores não, são supercomputadores conectados à rede, né? E eu estou falando de meninos da educação pública também.
Eu tenho alunos que têm aparelhos que são melhores do que o meu, por exemplo, na educação. Então, a gente compete com isso. Então, é uma vida dura, né? Essa nossa de professor, que é justamente mostrar para o aluno que a matemática ela não é desinteressante. Outra coisa, a matemática ela pode ser também divertida, ela pode ser lúdica, né? Ela tem um caráter lúdico também. Então essas novas ferramentas pedagógicas, né? Que também muito se fala e muito se fala da boca para fora e na verdade abarrota o professor. Na verdade, o que eu tenho percebido é que nós professores ficamos com esse peso, né? De além de ter que... Eu não gosto de usar a palavra dominar, mas assim, além de construir um saber matemático, a gente hoje também precisa construir um saber em outras áreas. Por exemplo, na tecnologia. Você precisa saber montar uma aula que seja interessante. Você precisa fazer um catálogo de vídeos que estão na internet que pode auxiliar o seu aluno. Então veja, o papel do professor ele evoluiu muito, né? Evoluiu no sentido de trazer uma carga a mais para a gente, né? Um outro ponto aqui que eu coloco também é que o ensino da álgebra ela proporciona momentos para que o aluno possa criar conjecturas e formular hipóteses, que é muito importante isso no pensamento generalista, para que ele consiga sair do real e ir para um mundo abstrato, não é? Então tudo isso nos dá o motivo, não é? E muito mais, claro, para o ensino da álgebra na educação básica, né? A criança ela tem que ser preparada para isso, que é para ela encarar esse momento e não ficar nessa angústia aí do menino do vídeo, né? Que ele não entende, que na verdade ele ainda não entendeu, ele não conseguiu perceber que A mais B, na verdade, não são letras, eles são símbolos que estão generalizando uma propriedade numérica, né? Então, esse é um papel difícil para o professor, mostrar para o aluno que a letra não é bem uma letra, né? Porque, por exemplo, uma letra ela assume na matemática vários padrões. Ela pode ser um coeficiente, ela pode ser uma incógnita, ela pode ser uma variável. Veja, eu falei de 3 pontos onde a gente usa o símbolo literal, mas são 3 pontos muito diferentes um do outro, né? Então veja, esse é o nosso papel, assim, digamos, né? Nesse ensino dessa belezura da álgebra, né? Vamos dizer assim. Tá certo, gente? Eu coloquei isso, ó, tudo isso está nos textos. Eu quero que vocês leiam. A gente vai criar discussões lá para a gente promover, sair dessa discussão de hoje também e levar essa discussão além, lá nos fóruns dos momentos, tá? Eu estava pensando já conversando com vocês, já pensei que até uma outra estratégia da gente dividir essa nota da NUP entre prova e fórum de discussão. Eu vou conversar com o José e essa semana mesmo eu defino e aí a gente já coloca para vocês como é que a gente, a princípio seria só essa avaliação, mas pela própria efervescência do tema, a gente vai repensar isso, tá certo? A gente vai repensar esse momento de avaliação, que é um outro ponto extremamente importante na educação. Avaliar, né? Será que a gente está avaliando ou será que a gente está testando? Né? São 2 coisas completamente diferentes, mas isso não é para a gente discutir agora, tá? Aí eu coloquei aqui para a gente que uma fala sobre o pensamento algébrico, né, que nos anos iniciais do ensino fundamental, o desenvolvimento do pensamento algébrico ou raciocínio algébrico requer que se trate de modo intencional
essa forma particular de pensar, questionando as crianças a partir de observações de identificação dos padrões, como eu falei para vocês, que se repetem de forma organizada e até mesmo muitas vezes também desorganizada, mas aí isso já é uma outra conversa, né? Da análise da regularidade e a realização de generalizações. Aí eu coloquei aqui alguns balõezinhos, né? Sobre o que é a álgebra, variáveis em equações, números e operações, pensamento algébrico, padrões, funções, o ensino de funções está muito ligado a esse pensamento algébrico, né? Funções e problemas, tá? Eu já quero que vocês pensem, por exemplo, nisso que eu falei, né? Do símbolo literal ter 3 aspectos que são completamente diferentes: a variável, a incógnita e eita, me fugiu agora o outro termo, que é... meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Bom, daqui a pouco eu lembro, tá? Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação até nesse momento? Ou vocês acham melhor deixar para o final pra gente expor e fazer um fechamento? O que vocês acham? Melhor, né? Melhor pro final. Pronto, tá jóia, tá bom. E aí eu trouxe alguma coisa de também, porque veja só, a universidade também tem seu papel nisso, né? Será que a universidade está preparando o professor para que ele esteja pronto para esse momento, né? Pronto para fazer essa transição desse pensamento real, concreto, para o pensamento abstrato? Será que a gente está sendo preparado na universidade para isso? Também é um questionamento, mas veja só o que diz uma recomendação da BNCC. Descrever um padrão, regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Isso daí é uma habilidade posta na BNCC sobre o ensino da álgebra. Ao escolher essa habilidade, é possível reconhecer que o trabalho com sequências, sem a preocupação com sua tipologia, é uma atividade presente na sala de aula desde a educação infantil até os anos iniciais. Tá joia? Você trabalhar, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, de uma questão que você pode simplesmente trazer palitos de fósforo e fazer as crianças montarem isso e fazer com que elas investiguem algumas coisas sobre o padrão de repetição em figuras, que na verdade são sequências, né? Então veja, a gente tem uma sequência de palitos que segue um padrão. Esse padrão está relacionado, ou melhor, está relacionando a posição da figura com o número de palitos, e aí a gente pode fazer algumas perguntas, pode questionar o aluno, fazer com que ele pense. Ele pode desenhar. Depois do desenho, será que ele é capaz de, sem desenhar, responder quantos palitos vão estar presentes na figura, em algumas figuras à frente, né? Em que figura você percebe que ele vai conseguir chegar? E será que ele consegue transpor, ao invés de pensar agora em figuras, ele pensar na posição P e no número N de palitos, de pauzinhos, será? Então essa é uma maneira de abordar o pensamento generalista, né? De você promover um debate, uma aula investigativa, o menino criar hipóteses, dele, por si só, ele ter esse caráter investigativo. Veja que lá no texto ele dizia que é uma atividade que a gente tem que ter a intenção, né? O professor ele tem que ter a intenção de promover, de fazer com que o aluno transponha esse momento, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de sequência, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, né? No ensino médio a gente já trabalha falando de outras coisas, de sequências de progressões, né? Fazer com que ele vá e descubra o padrão matemático
escrevendo a fórmula matemática. Então tudo isso está dentro dessa nossa discussão, né? O papel do professor na promoção de ambientes de aprendizagem adequados para o desenvolvimento do pensamento algébrico, que não se desenvolve sozinho, né? Nas crianças é criar processos investigativos através de problematizações que estimulem a curiosidade, fazer descobertas, inspirando-as a querer saber mais. Eu acho que o papel do professor, ele passa mesmo por você inspirar o seu aluno, né? A ele desmistificar essa roupa que botaram na matemática dela ser quase impossível, né? Tem aluno que... A gente sabe que tem muito aluno que faz corpo mole. Eu falo isso para os meus. Eu digo, olha, quando você diz para mim que você não é capaz de compreender a matemática, eu já sei que tudo isso é balela. Você só está fazendo corpo mole porque você não quer se desafiar. Quando é um aluno, claro que quando é um aluno do ensino médio. Quando é com a criança, a gente tem que ter mais cuidado na hora dessa fala, né? Porque você pode justamente criar um trauma nele, né? Eu estou falando isso já com pensamento, já com uma conversa com um aluno mais velho, de mais idade, do ensino médio. Para desencadear esse ambiente, a intencionalidade didática é um fator fundamental. Então, planejar do professor, né? O professor precisa planejar até a vírgula da sua aula, né? E ele não precisa abarrotar o menino de conteúdos, tá? Fazer com que ele ande um degrauzinho a cada momento é importante, é muito importante. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de perguntas a partir de figuras, o trabalho de figuras geométricas, né? Qual é a figura que está desenhada na posição, na próxima posição, na quinta, por exemplo, né? Qual vem em seguida? Qual será a figura que devemos desenhar na 10ª posição? Fazer ele perguntar a ele como é que ele descobriu isso? O que vocês fizeram para dizer que essa e não é a outra? Será que você consegue pensar na figura da posição 12 sem precisar desenhá-la? E na posição 21? Até o momento de você chegar e perguntar. Agora, e se você desenvolver uma fórmula para isso? Claro que na educação, nos anos iniciais, a gente não vai levar o aluno a isso, né? Mas você pode trabalhar essas questões, esses questionamentos. O trabalho com figuras, o trabalho com sequências, né? Que é atrativo, que é um apelo visual muito, muito interessante, né? A gente sabe que os nossos alunos, eles são visuais. Então, trabalhar com imagens, trabalhar com figuras, isso estimula, né? E sai também um pouco daquele padrão quadro e anotações, quadro e anotações, que também é importante. A gente não deve fugir dos problemas de promover o aluno a se exercitar em problemas, em questões, em exercícios. Tá certo, gente? Promover o processo investigativo requer tempo, né? Tempo esse para que as crianças observem, dialoguem entre si com o professor, façam perguntas, encontrem possíveis respostas. O erro é muito importante nesse processo. Ele diz muito sobre o que o aluno já tem e o que falta, que era para ele chegar naquele nível, né? Então, às vezes a gente ignora o erro do aluno. Até pela essa vida, a gente trabalha em N colégios diferentes durante a semana toda, né? Então, é também uma coisa também para se refletir, mas apesar de não ser o objetivo dessa disciplina, né? Enfim, exige um planejamento detalhado e intencional que apoie e explicite o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula. E principalmente a aprendizagem esperada a partir da proposta encaminhada. Ou seja, planejar é muito importante. Você planeja, pode ser uma atividade, você pode criar o seu planejamento em uma atividade, você pode abordar temas transversais, você pode falar de coisas, por exemplo, quando você trabalha, por exemplo, eu estou trabalhando
conjuntos com os meus alunos do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, conjuntos. Ao invés de eu ficar só o conjunto B, 1, 2, 3, eu coloco o conjunto dos quadriláteros. Aí o menino não sabe o que é um quadrilátero. Aí eu vou explicar para ele o que é um quadrilátero. Eu já tô suprindo uma carência. Eu estou falando de conjuntos, mas eu estou suprindo uma carência. Porque falta a ele também, entre outras coisas, o próprio vocabulário matemático, né? Quadrilátero, meu filho. Sabe o que é um quadrilátero? Não, professor. Não, quadrilátero, 4 lados, né? Polígonos. Então, isso faz com que a gente faça outros assuntos caírem dentro da nossa abordagem. E a gente tem esse dever também, né? Vamos dizer assim. Fica evidente, então, né? Eu acho que com isso fica evidente a importância de que o desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais do ensino fundamental é imprescindível que a organização do trabalho pedagógico seja intencional, isto é, significa clareza na escolha das atividades, a mediação do professor, levantamento de hipóteses e a sistematização dos conhecimentos produzidos. É necessário investir no estudo aprofundado sobre os temas apresentados na BNCC. Então, é importante a gente ler as habilidades da BNCC, né? É um trabalho, às vezes, até burocrático, né? Mas é importante a gente ler ali. Nem que seja para a gente discordar de algumas coisas, que eu discordo de muitas coisas. Mas é importante a gente ler e estar por dentro desses assuntos. Para que o professor e a professora identifiquem e compreendam a presença de padrões, regularidades, por exemplo, em sequências numéricas ou não, no nosso sistema de numeração, no cálculo das operações e generalizações que possam ocorrer a partir da análise dos padrões presentes nessas e outras temáticas voltadas ao ensino da álgebra nos anos iniciais. Certo, gente? Bom, esses pontos foram só para provocar essa nossa discussão, né? Porque tudo isso vai estar nos textos que eu coloquei para vocês lerem durante esse período. Eu quero que vocês degustem. Eu acho que tem tempo sim da gente ler. Os textos eles realmente não são muito pequenos, mas dá tempo de vocês lerem e degustar esse sabor da álgebra, né? E a gente não ficar como o garoto do vídeo, né? Ficar como aflito e angustiado aí como o garoto do vídeo. Tá bom, pessoal? Agora vamos abrir agora a discussão para vocês. Certo? Sou todo ouvidos, eu e José. Professor Gregório, eu lecionei por alguns anos na instituição de ensino superior. Então, para os cursos de engenharia, administração, eu percebia de fato que havia uma dificuldade tremenda na parte do cálculo, da matemática. Então, assim, a partir do momento quando um aluno viu assim, 2x igual a 4, engenharia, primeiro ano de engenharia, 2x igual a 4, onde x vai ser 4 dividido por 2x igual a 2. Quando ele fez, agora eu vi, eu quero que o senhor prove porque esse 2 foi para ali, né? Então eu vi que a deficiência do ensino básico estava ali afetando algum daqueles alunos. Então, assim, eu vejo que, de fato, nós, professores, alunos, né, temos também uma certa culpa nisso. Porque a partir do momento que o professor também começou a ser avaliado, né, tipo, na instituição na qual eu estava, passamos a ser avaliados. O professor cumpre com o conteúdo, com a ementa. O professor chega atrasado, o professor fica até o final, o professor passa exercícios extras.
Então, a partir deste momento, a instituição começou a ter uma melhora. E os professores começaram a receber uma nota negativa, outras notas positivas, e aí o professor também começou a buscar mais, né? Aqueles professores, porque aí o NAI começou, o núcleo, né, de apoio, começou a cobrar dos professores que houvesse um maior entendimento entre professor e aluno para que buscasse mais alternativas, para que houvesse um ensino de melhor qualidade. Então, isso também é interessante, né? Porque eu vejo na escola pública que o professor, lógico que tem exceções, o professor finge que dá aula e o aluno finge que estuda e que aprende. Mas não são todos, lógico, né? Mas, no meu ponto de vista, quando eu vou iniciar a aula naquele período X, eu faço um nivelamento do que eu vou dar diante do período, né? Porque eu sei das deficiências. Então, eu creio que também parto por aí. Nesse aspecto, eu também concordo em parte com você, Ranieri, porque o professor, principalmente da escola pública, ou melhor, da escola básica, ele tem um papel importante que, na verdade, às vezes a gente confunde, né? Porque, veja só, o meu papel não é formar matemáticos. Como professor de matemática, o meu papel não é formar matemática. O meu papel é mostrar para o menino que a matemática é interessante e que, se ele tiver habilidade e se ele tiver gosto por aquilo, ele vai se desenvolver mais ainda, né? Às vezes a gente confunde muito ensinar como preparar para, por exemplo, uma prova como o Enem. A gente está impregnado disso no nosso dia a dia, né? Eu vejo muito o Estado promove os encontros entre os professores, a formação. É interessante vocês também ficarem atentos, que é interessante participar desses debates e tal, e a gente percebe muito se falando, mas eu preparo meu aluno para o Enem. Bom, mas não é o seu objetivo preparar para o Enem. É também, né? Claro que a gente não pode fugir dessa responsabilidade, mas o papel da gente é, principalmente, mostrar que a matemática, ela é sim interessante. E que ela vai fazer você desenvolver, inclusive, há pesquisas que mostram que quem possui habilidades de resolução de problemas matemáticos tem menos chance de desenvolver, por exemplo, doenças degenerativas como o Alzheimer, né? Eu falo isso para os meus alunos, às vezes, brincando com eles: olha, você está tomando um remédio, na pior das hipóteses, você está tomando um remédio que é para não ficar gagá, né? Se você tomar gosto pela matemática, é como se você estivesse prevenindo a doença. Então, veja, claro que é importante e ético que o professor cumpra com o seu horário, né? Cumpra com a sua obrigação. E eu acho que os processos avaliativos, eles são, sim, interessantes para o professor, mas o professor tem que se autoavaliar. Eu acho que essa um ponto principal. O professor tem que se autoavaliar. Será que eu estou ensinando? Será que isso está fazendo diferença? Será que eu abordei esse tema de maneira certa, né? Às vezes você vai chegar numa sala de aula e você vai ser o professor mais tradicional possível, né? E às vezes você vai levar uma ferramenta lúdica, uma ferramenta que leve o menino a pensar sobre a álgebra de uma maneira diferente. Eu estou falando da álgebra. Mas às vezes uma aula tradicional surte tanto efeito quanto uma aula lúdica. Às vezes isso acontece, né? Então, não quer dizer só que você trabalha essas ferramentas modernas e tal, mas eu também concordo. Eu concordo com o que você disse, Ranieri, certo? Alguém quer mais fazer alguma colocação, gente?
silêncio, né? Só concordar aí com o que o Ricardo falou, uma coisa muito boa mesmo, que é a questão da atividade prática, né? Aquela questão da teoria prática, o velho conectivo teoria prática, né? A gente precisa mostrar mais a matemática na prática para as crianças e para os adolescentes, para que eles vejam realmente onde a matemática é aplicada e que os questionamentos eles sejam sanados dentro do ensino básico, né? E quando eles cheguem assim na universidade, eles não têm um problema a ser enfrentado, como o Ranieri falou, né, dentro das universidades, porque o que a gente tem mais hoje é isso. Outro ponto a ser colocado é a questão da formação dos professores, que, como o senhor vem falando e tal, a formação de professores, ela tem, na minha opinião, tem que ser repensada, né? Programas como o PIBID, que são bolsas de iniciação à docência, que colocam esses alunos de iniciação à docência dentro de escolas públicas para sentir realidade, essa coisa toda, precisam existir cada vez mais, para que nós podemos pensar, por exemplo, possamos pensar se a gente realmente quer ser professor. Isso aí é em toda a profissão, se a gente quer ser policial, professor, qualquer coisa, né? Então a gente precisa ter aptidão para a coisa. Né? Às vezes a pessoa não tem, mas vai ganhando dentro do curso, não é verdade? É verdade, você pode desenvolver também, né? Isso aí é um dos melhores professores que a gente já vê. Então, assim, a gente precisa realmente pensar, desde a universidade até o ensino básico, né? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, tem uma formação muito técnica e não é preparado para ser professor dentro de sala de aula. Então, a gente não vai saber dar... A gente sabe fazer o conteúdo, mas não sabe ter aquela ludicidade que a gente precisava ter dentro de determinadas situações dentro de sala de aula, né? Então a gente prepara o técnico, mas não prepara o professor. Então tem muito disso ainda, né, dentro das universidades, e a gente precisa desmistificar essa questão e mudar um pouco isso, né? Mas não vai ser agora, como o senhor falou, é um tema muito complexo, né, que a gente precisa repensar a educação toda no nosso país, para que a gente consiga evoluir mais, né? Porque da forma que está, a gente não pode, daqui a pouco a gente vai alcançar o IDEB 6 que o governo precisa, né? Que a gente precisa, o Brasil precisa, né? O IDEB 6 vem na matemática, no português e tal, temos muitos talentos, mas infelizmente hoje a gente precisa repensar a nossa educação, para que a gente, principalmente a educação matemática, que é o que mais sofre no nosso país, certo? Perfeito, Davis, muito bem colocado. Ricardo, quer acrescentar aí com o seu ponto de vista? Então, professor, só para dizer o seguinte, esse negócio de experimentação não é coisa nova, não. Sabe o que eu achava de não inventar a roda? A matemática, ela é ensinada lá nos primórdios, fora de sala de aula, nos pátios, nos liceus, né? Isso, perfeitamente. Com experimentação. Então, dá para se fazer matemática como fazia antigamente, sem inventar a roda. Só isso. É verdade, eu também acho. Eu acho que às vezes a gente pinta um bicho muito, um dragão de 7 cabeças, e na verdade não é isso tudo, né? É uma tarefa, eu vou confessar para vocês que não é uma tarefa fácil. É uma coisa assim que o aluno da licenciatura, ele tem que ser instigado a pensar se a docência realmente é aquilo que ele quer, porque é um trabalho que requer muito de você, né? Não que os outros trabalhos não requeram, mas a docência, ele exige muito da gente. A gente leva trabalho para casa, né? Nós, professores, levamos trabalho para casa. A gente senta na nossa escrivaninha e a gente pensa sobre o que vai ensinar, para quem vai ensinar, se o que você vai falar vai fazer sentido, do jeito que você fala. Será que está conseguindo chegar até aquele aluno? E a gente sabe que o nosso alunado, ele não é homogêneo, né? Se tem alunos que mal sabem, né, principalmente na educação pública, alunos que não sabem ler, e como é que você vai ensinar a matemática para isso? A gente vive essa realidade na educação pública, tá certo? Às vezes a gente também culpabiliza muito o professor. Às vezes não, né? Quase a maioria, né, das vezes
Mas isso não quer dizer que o professor é um coitado, não. Se ele se propôs a estar ali, é porque ele tem que dar o melhor de si, né? Porque dando o melhor de si, ele está tendo brio, né? É uma questão de brio, de você fazer e fazer com perfeição, né? Eu penso assim, essa é a filosofia que eu costumo seguir. Diga lá, Ricardo. Não, professor, é o seguinte, eu tenho uma visão bem mais pragmática disso. Se você sabe que tem um problema, se você não é um alienado que caiu no mundo de paraquedas. Todo mundo aqui sabe que a rede de educação brasileira tem um problema. Você entrou nesse problema, você também é parte da culpa, caso você esteja lá. Então você tem que se propor a consertar aquilo, de alguma forma. É como se você fosse sócio de uma empresa que tem processo trabalhista. Na hora de pagar, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Verdade. Gente, mais alguém quer contribuir nessa nossa discussão, nesse nosso enriquecer o nosso ponto de aqui, a nossa discussão? O que eu vejo também é que, como o Davidson falou, aquele negócio, nem todo professor é pesquisador e nem todo pesquisador é professor. Onde eu tive um professor, um excelente professor, um excelente pesquisador, onde os projetos deles, todos eles eram aprovados na OEA, na NASA, tudo FNEP, era show. Mas em sala de aula, ele era eu vou dizer, negação, vou dizer. Porque tudo que ele dava em sala de aula, nós não aprendíamos. Nós tínhamos que buscar. Então, assim, ele tinha uma dificuldade em se expressar, ele tinha uma dificuldade em escrever, ele tinha uma dificuldade em passar para os alunos. Então, seguindo o que o Davidson falou, cara, assim, de fato, o cara tem que saber o que quer. Você quer ser professor, de fato? Porque o professor, ele requer muita... Como é que eu posso dizer, muito esforço da parte dele, porque ele não só trabalha em sala de aula, ele trabalha em sala de aula, ele trabalha em casa, ele trabalha em tudo naquele momento, para que haja uma melhora. Então, de fato, tem que rever. Eu sou formado, eu já sou mestre, eu sou doutor, bacharel, mas eu retornei à licenciatura, eu vim para a licenciatura para aprender mais. Perfeito. Eu estou fazendo um curso, uma especialização em docência profissional, e eu estou aprendendo mais ainda do que eu aprendi durante a minha vida acadêmica. É verdade. Então, acho assim que cada dia mais nós temos que buscar mais para poder repassar, para poder passar para os alunos o que for o melhor possível. Concordo, Ranieri. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é essa diferença entre o professor de matemática e o matemático, por exemplo, né? Que são coisas que às vezes elas se confundem uma na outra, mas são coisas diferentes. O fato de você compreender matemática não significa compreender o dominar, né? De dominar suas propriedades e tal, não significa que você vai ser um bom professor, né? Porque são coisas distintas, né? A parte pedagógica, a didática é uma coisa que está no trabalho do professor que faz toda a diferença. Então, às vezes a gente confunde. Eu me lembro, né? Eu sei que a hora já está pela hora da morte, a gente esticou mais um pouquinho, mas também porque eu dei um tempinho para o pessoal chegar. Mas veja só, quando eu comecei a dar aula verde, isso há mais ou menos uns 20 anos atrás, os meus alunos tinham uma palavra que ela detonava você, que era assim, ó: professor Gregório sabe de matemática, mas ele não sabe ensinar matemática. Eu ficava na hora da morte com isso, né? Na época eu não tinha maturidade para justamente perceber que eles estavam certos, né? Porque são coisas diferentes.
o saber matemático do saber ensinar matemática são coisas distintas. Então, claro que subtende-se que se você sabe, já tem uma habilidade na matemática, você pode desenvolver uma outra capacidade, que é a capacidade de lecionar, de ensinar, né? A capacidade didática. Mas o fato de você saber não quer dizer que você sabe ensinar. Então isso é uma coisa que nós, professores da licenciatura, né, estudantes da licenciatura, professores, está aqui o depoimento de Ranieri, que já viveu dentro desse ambiente, só aprova isso, só atesta isso que eu estou falando para vocês, tá certo? E muitas vezes a gente confunde, né, que a gente quer fazer o papel do matemático, a gente também faz, mas a gente está aqui também principalmente pelo ensino, principalmente pela capacidade didática da gente, que a gente tem que desenvolver, certo, gente? Esse nosso papo, essa nossa conversa foi para mim muito enriquecedora, eu gostei muito, não é? Eu vou levar essa discussão para os fóruns, juntamente com o José, para a gente prolongar isso, porque vocês têm muito também a contribuir, e o fato do diálogo entre pares, né, também faz com que a gente enriqueça o nosso conhecimento. E é isso, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento sobre a disciplina ou sobre o que foi colocado aqui? Bom, se não, então eu agradeço muito a presença de vocês, de todos, tá certo? Eu logo mais vou editar esse vídeo, vou disponibilizar lá no Moodle para que a gente tenha acesso a isso, e para que vocês também informem para quem faltou poder assistir, né? E também assistindo, participe também das nossas discussões lá nos fóruns, tá bom, gente? Certo, pessoal. Beleza, pessoal. Forte abraço a todos. Tá. Muito obrigado pela presença e um bom final de semana para vocês, gente.